O Ministério da Saúde recomendou a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid para idosos com mais de 80 anos. A aplicação deve ser feita 4 meses após a primeira dose de reforço e a orientação é que o imunizante seja preferencialmente da Pfizer. Ao vivo, o nosso repórter David Sacramento traz mais informações. Bom dia, David. Seja bem-vindo ao BG. Conta pra gente como deve funcionar essa imunização destinada aos idosos. Olá, Tamires, muito bom dia para você, bom dia para todos que estão nos acompanhando aí no Balanço Geral. Com certeza é muito importante mesmo esse reforço da vacina contra a Covid-19. A gente sabe que proteção nunca é demais. É por isso mesmo que o Ministério da Saúde, como você bem já falou para a gente, aí está recomendando essa dose de reforço para esses idosos com mais de 80 anos. Na verdade, é a segunda dose de reforço. Mais conhecida popularmente como quarta dose da vacina contra a Covid-19. A recomendação, a orientação do Ministério da Saúde é que ela seja feita 4 meses após a primeira dose de reforço e que seja utilizado mesmo esse imunizante da Pfizer. Mas eu gostaria de saber aqui do Marco Aurélio, o diretor de Vigilância em Saúde aqui da Secretaria Estadual de Saúde, se vai ser realmente possível, pelo menos aqui em Sergipe, vacinar a população com mais de 80 anos com a vacina da Pfizer. Muito bom dia para você. Bom dia, sim. Essa foi uma decisão importante da Câmara Técnica de Imunização do Ministério da Saúde, né? E com isso traz esse avanço, porque a gente percebeu, né, nessa última onda que principalmente pessoas com 80 anos e mais, mesmo quando já tinham 2 doses, tiveram uma internação maior do que as outras faixas etárias. Então, a gente tem imunizante para isso e o Ministério também estará enviando imunizantes para isso. Então, recebemos ontem, comunicamos de imediato aos municípios para que todos se preparem para poder estar chamando essa população, trazendo essa população, né, que já tem 4 meses aí que tomou o seu reforço, para tomar essa sua quarta dose. Esses imunizantes da Pfizer já chegaram aqui no estado? Esses imunizantes não chegaram com essa finalidade, mas temos imunizantes, né? A gente tem muitas pessoas aí que estão atrasadas também na sua vacinação, então a gente tem vacina para manter um ritmo de vacinação enquanto recebemos novos imunizantes. Não justifica a gente parar a campanha ou não vacinar esse grupo nesse momento. Então é importante que cada município reveja seus estoques, veja qual é a sua população. A gente tem cerca de 35 mil pessoas nessa faixa etária. Alguns desses não tomaram o seu reforço, então a gente precisa que essas pessoas tomem o seu primeiro reforço para tomar a sua quarta dose, o seu segundo reforço. Marco, apesar do Ministério da Saúde estar recomendando à população, né, receber esta dose de reforço com a Pfizer, mas se tiver apenas o imunizante, por exemplo, da Janssen ou da AstraZeneca, pode ser feito também? Sim, né, os 3 imunizantes eles estão sendo recomendados para isso. O da Pfizer tem sido o preferencial, porque os estudos já mostram uma experiência maior com ele. É o imunizante, né, que o país tem comprado também em maior número, então ele é um imunizante que está mais disponível no nosso território. Então, preferencialmente ele, mas temos também recebido, né, os outros 2 imunizantes que podem também ser realizados. Quando é que vai começar a ser feita essa dose, essa quarta dose? Na realidade, nós já temos nos territórios vacinas, então o município ele já pode se organizar para já ir selecionando quem é aquele idoso de 80 anos e mais que já tem 4 meses desse seu reforço para tomar esse seu segundo reforço ou para facilitar a sua quarta dose. Uma pergunta que provavelmente o pessoal de casa deve estar querendo saber é por que veio essa recomendação do Ministério da Saúde para dar essa quarta dose de reforço ao público idoso com mais de 80 anos. Existe aí uma especificidade nessa recomendação. Sim, a gente tem uma experiência da quarta dose com os imunodeprimidos, quer dizer, aquelas pessoas que têm uma imunodepressão, mostrando que é seguro usar a quarta dose e que a quarta dose diminui o risco de mortalidade dessas pessoas. Quando a gente teve essa última onda, né, que ainda estamos vivenciando, mas no final dela, observamos que os óbitos e as internações concentraram muito nessa população, na população mais idosa, e que tinha sido aquela população que foi a primeira a ser vacinada. Então, já tem muito tempo e a gente tem visto que há uma queda nessa imunidade com o tempo. Então, a quarta dose vem isso, fortalecer para nos preparar para a entrada de uma possível nova variante, a gente já ter essa população aí fortalecida e que não tenha complicações.
Hoje, Marco, vamos ter aí boas tomadas de decisões em relação a afrouxamento de algumas coisas, estão sendo discutidas no Comitê Técnico Científico. Então, apesar desse afrouxamento de algumas regras, a gente sabe que é muito importante que a população ela continue atenta à imunização. Você poderia dar uma recomendação para esse público que precisa tomar esta 4ª dose de reforço, que realmente eles não fiquem receosos de ir até o posto, de realizar essa dose, por favor? E uma coisa importante, né, quando a gente fala de flexibilização de medidas de controle, as flexibilizações são possíveis justamente porque a gente tem uma população vacinada. Então a vacinação ela não vai, né, de encontro à flexibilização. Na realidade a gente tem que fortalecer a vacinação, fazer 4ª dose nos idosos com mais de 80, completar os esquemas vacinais para toda a população, para que, independente de medida de flexibilização que vai existir, a gente tenha uma população segura. Então, é importante, né, que você olhe seu cartão de vacina, procure sua unidade de saúde para ter seu esquema vacinal completo e estarmos seguros. Porque, independente da flexibilização, existem os riscos individuais. E a idade, as comorbidades, são riscos individuais que trazem, né, todo esse risco de complicação e até de óbito. Muito obrigado, viu, Marco, pelos esclarecimentos. É sempre muito importante falar sobre vacina e agora está aí esse reforço que é tão importante para esse público com mais de 80 anos. Então, se já chegou o seu período de se vacinar com essa dose de reforço, vá até o posto, a recomendação é muito importante, né, Tamires? Verdade. David, eu quero aproveitar que você está aí ao lado do Marco, né, do Dr. Marco, e perguntasse para ele em relação à reunião do Comitê Técnico Científico que vai acontecer logo mais, né, houve a aprovação do projeto em relação à não obrigatoriedade do uso da máscara e todo mundo está na expectativa. Como é que vai ser esse uso? Será facultativo? Nos ambientes externos não será obrigatório? Pergunta a ele algo sobre isso. Tá certo. A Tamires, ela está me fazendo uma pergunta lá no estúdio para te transmitir em relação à questão do uso da máscara. A gente teve uma tomada de decisão muito importante que foi feita lá na LES em relação à máscara, um projeto que foi aprovado e que agora vai ser apreciado pelo Comitê Técnico Científico nesta quinta-feira, provavelmente agora à tarde. Se já há alguma informação em relação a essa questão da não utilização da máscara, se vai haver a flexibilização mesmo, se essa máscara ela pode continuar pelo menos sendo utilizada em ambientes fechados e a recomendação vai ser apenas não utilizar em ambientes abertos, como é que vai ser isso? Essa é uma decisão que realmente é do comitê, né? O comitê com as apresentações técnicas, científicas, vão escolher pela melhor medida. Mas é claro que a gente não terminou a pandemia, né, que estamos ainda com ela, temos circulação viral, então provavelmente alguns ambientes necessitam, ou pelo menos algumas pessoas, né, pessoas muito idosas, pessoas imunocomprometidas, pessoas que estão em locais aglomerados, né, precisam se preservar. Então, independente das medidas, a gente tem que entender que também é uma proteção individual. Então, os sujeitos vão poder, né, e devem utilizar máscara em alguns ambientes. Mas a decisão mesmo, né, todo esse debate será feito com o grupo do comitê. Depois desse período do carnaval, que vocês têm tantos acessos a esses dados em relação a todo o estado de Sergipe, vocês acreditam, como Secretaria Estadual de Saúde, que será possível a derrubada da máscara, pelo menos em ambientes abertos aqui no estado, em relação aos dados atuais que nós temos aí apreciados? Estamos no melhor cenário em relação às outras ondas pandêmicas, né? Apesar de termos tido o carnaval, a nossa onda, né, esse pico da onda, ela acontece um pouco anterior ao carnaval, então quando se deu o carnaval, o vírus já tinha se espalhado bastante. Então estamos em um momento com uma boa cobertura vacinal, o vírus circulando pouco, mas circulando ainda, né? Então a gente acha que é o melhor momento para essas decisões, pelo menos para o ambiente externo, quando você não está junto com outras pessoas, né? E se você também não é um imunodeprimido. A gente tem que lembrar disso, que existem questões que são individuais. A pessoa que está em tratamento de uma doença oncológica, imunodeprimido, muito idoso, não deve se expor, né? Deve sempre estar com sua máscarazinha ali para ir para a missa, para ir para o seu trabalho, para que não se contamine. Muito obrigado, Marco, pelos esclarecimentos. Está aí, Tamires. A gente sabe que essa é uma decisão que está sendo muito aguardada pela comunidade toda sergipana em relação a essa questão da máscara, mas como foi bem colocado aqui por Marco Aurélio, para algumas pessoas, para alguns públicos, aqueles que têm comorbidades, eles realmente precisarão continuar utilizando e se cuidando. É com você no estúdio. Verdade. Excelente a antecipação dessas informações aqui para a gente, para o Balanço Geral. Então, muito importante mesmo, no decorrer da nossa programação jornalística, as pessoas vão poder acompanhar as informações que serão fornecidas
estabelecidas pelo comitê em relação a essas novas regras sobre o uso da máscara. Muito obrigada, viu, David Sacramento? Obrigada também ao Dr. Marco Aurélio.